Fala, galerinha do xadrez, tudo beleza? Olha só, a gente estuda o xadrez pra chegar nos 700 de rate, 800 de rate, aí joga mais um pouco, chega no 1000, aí estuda mais, 1100, 1200 e assim vai indo, né? Depois de muitos anos ali, de muito estudo, a gente chega no rate em 2000, 2100, vai lutar pra chegar nos 2200, às vezes até passa dos 2200, chega quase 2300, igual eu, cai um pouco aqui de novo pra 2100. E por aí vai, segue na luta, né? E aí você fala assim, puxa, então nesse nível não pendura mais peça. Olha, pessoal, primeiro que nesse nível ainda tem muito chão pela frente. Parece aqui arte marcial, xadrez, né? A verdade é essa, que tem várias faixas e tal. Por exemplo, o Ricardo Nakamura tem 3.000, chegou a 3.500, 3.600 de rate aqui no chess.com, né? Então você vê até onde dá pra ir, né? A gente pode citar o Nakamura... claro, Magnus Carlsen e por aí vai, né? Mas, de fato, até mesmo no nível do Nakamura existe pendurada de peça, né? Então, fiquem tranquilos aí enquanto a isso. Mas, claro, por isso a gente sempre tá treinando para que isso seja menos frequente e que a gente consiga ficar atento aí aos golpes, né? A partida que eu trouxe mostra isso, um jogador de 2,116, abre aqui a partida com o peão do rei. Aqui o layout tá ok, né? Aqui eu respondo com a defesa Alekhine, galera. Uma provocação aqui, uma partida rápida de 3 minutos. Uma partida blitz aqui. Eu venho pro cavalo pro centro. A ideia é provocar o avanço mesmo dos peões. A linha principal aqui, em geral, é com D4 e depois C4. E aqui tem gente até que vai para essa linha com F4. Eu acho que eu já ganhei muitas partidas jogando C5 aqui. E se a pessoa avança, essa variante é bem perigosa. As brancas podem ficar muito bem se desenvolverem certinho com o cavalo C3. Mas se as brancas na correria jogam esse lance, que parece muito bom, me bloqueou aqui, né? Já levam dama H4. E não é que eu tô ganho. Parece que aqui eu vou ganhar. A pessoa pode até jogar um G3, leva um cheque aqui, cai a torre. Ou pode jogar rei D2, na maioria das vezes a pessoa joga isso. E eu ganho alguns peões, mas galera, claro, tudo tem seu preço. Aqui eu ganhei alguns peões, mas não desenvolvi as minhas peças. E de fato, se você olhar o computador, não dá tanta vantagem assim para as negras. 0,8 apenas. Já joguei muitas partidas nessa posição. A maioria eu ganhei, mas também já perdi jogando isso, né? Mas é uma variante que eu gosto. E, no entanto, ele joga com C3 aqui nessa posição. Um lance que eu achei curioso. Nunca tinha visto jogar dessa maneira. Mas ok, me parece bom seguir aqui com D6, atacando o centro dele. Ele seguiu com peão toma, temos peão toma e aqui D4. Bispo E7, desenvolve peça, bispo D3, Roque coloca o rei em segurança, cavalo E2 traz o cavalo para o jogo, cavalo D7 de olho na casa de F6, Roque, cavalo veio para F6 e aqui torre 1 e bispo G4 seguindo com o desenvolvimento aqui das peças. H3, bispo atacado, vem para a casa de H5, mantém o cavalo aqui cravado. Cavalo D2 foi jogado e agora jogar o quê? Tem vários lances bons aqui. Eu cheguei dama D7, mas você pode pensar em torre E8 também. Pode pensar até, de repente, colocar um cavalo aqui em F4, botar uma pressão aqui na casa de D2, aproveitar a cravada do cavalo. Todos lances bons, né? C6 também, dando mobilidade para a dama, trazendo uma proteção para o cavalo. A gente vai ver como C6 teria sido importante também. Eu segui com dama D7, ele jogou com dama em C2, coloca uma bateriazinha aqui na diagonal de casas claras, por enquanto protegido pelo cavalo, por isso eu trago a torre para a coluna E, as torres precisam jogar, e ele não pode jogar com C4 por conta de cavalo B4 aqui, dando um duplo e trocando aí o cavalo por um dos bispos, o que seria muito bom para mim. Por isso ele seguiu com o cavalo C4, eu agora trago aqui o bispo para casa de G6, né, atacando aqui, ele não tá mais cravado, né, galera? Então é o seguinte, ele pode no futuro querer jogar um cavalo F4 aqui e não vai ser legal, né? Pode jogar um cavalo E3 aqui depois das trocas, seguir com um cavalo F4 aqui, não vai ser legal pro meu bispo. Então, bispo G6 aqui, combatendo esse forte ataque na diagonal de casas claras. E aqui fomos para as trocas e ele segue com o bispo G5, completando o desenvolvimento dele. Até aqui tudo equilibrado, lance 15, bastante equilibrado aqui a posição, todo mundo buscando aí desenvolvimento. Como prosseguir, né? E aqui, então, existem várias maneiras boas de se prosseguir. Cavalo H7 é uma delas, desafiando aqui. Se trocar, eu dobro torre. Seria uma possibilidade. B5, tirando esse forte cavalo daqui. Até mesmo o cavalo H5, propondo trocas. Uma ideia parecida com o do cavalo H7. Todos lances bons. Mas aqui eu fui para uma outra ideia. Eu pensei o seguinte aqui, ó. Vou jogar cavalo E4.
Aqui eu sei que ele pode tomar, mas eu tô atacando o bispo aqui em G5. E se ele me trocar, eu tô protegendo meu cavalo e vou dobrar. Certo? Errado, né? Eu fiz esse lance e não vi que era um lance errado só depois da partida que eu percebi que ele toma e o meu outro cavalo tá em defesa. Ou seja, que eu pendurei uma peça. Simples assim, né? Então você fala, 200 e pouco aqui, pode pendurar? Pode. E pode 200 e pouco não ver? Pode também. Ele seguiu aqui com o bispo E3. Seguiu aqui com o bispo E3, isso é o xadrez da vida real, né? E aqui a gente segue. E olha, os dois não perceberam isso durante a partida. Eu não percebi nem. Só depois que acabou que eu fui analisar, eu falei, nossa, peraí, né? Por isso aquele lance C6 teria sido bom, né? Precisa preparar essas coisas aí. Eu fui um pouco... tinha que ter preparado isso, foi prematuro, né? Aqui eu segui com dama em F5, ele seguiu com a dama em B3, tentando um contra-jogo aqui na ala da dama. E aqui eu encontrei um lance bem legal aqui, o lance B5, né? Esse lance aqui é bem bacana, a partir daqui começa a ficar bem instrutivo, né? E uma das ideias aqui é que se ele tomasse em B5, ele acabou não fazendo isso. Cavalo por E3 é um lance interessante que captura uma peça, traz aqui a defesa para minha dama e ataca a dama dele que está em defesa, né? Então o ponto todo é esse. Se ele toma, eu volto e ganho aqui uma peça, né? Por isso, na partida, seguiu com o cavalo em A5. Legal esse lance B5, né? E agora sim, para que eu joguei isso? Vamos lá um pouquinho antes, só para tentar dar golpinho? Não, nada disso. Na verdade, eu quero tirar, o meu principal é que eu quero capturar o bispo dele, danificar aqui, eliminar o defensor de F2. Eu quero eliminar o defensor de F2, mas eu não quero que... Eu até poderia fazer isso direto. Cavalo por E3 aqui, ele faz F por E3. Eu devo ter um bom jogo aqui, devo ter um jogo melhor. Mas se eu puder tirar o cavalo e tomar o bispo aqui, eu acho que eu tenho duas peças para atacar, tá legal, né? Então, por isso a ideia do B5, né? E aqui na execução... ele não pode tomar o peão por conta. Então a ideia não é dar golpinho, muito pelo contrário. A ideia é tirar, mas a execução ela só é possível por conta do golpinho. Tá? Essa é a maneira certa de usar esses golpes táticos, né? E não ficar contando com o erro do adversário. Cavalo A5 foi jogado e agora sim eu fui para o meu objetivo. Cavalo por E3 eliminando o defensor de F2. Ele toma e agora minha dama entra aqui com forte ataque e o cavalo dele tá longe para defender. A dama também tá do outro lado. Como é que segue aqui? Rei H2 foi jogado. Temos agora um lance muito legal. O que a gente faz quando a gente tá atacando, né? Um lance muito bom aqui seria bispo H4, trazendo mais uma peça pro ataque. E uma outra ideia foi o que eu joguei, que você pode até já estar enxergando aí, que é o lance D5, né? Abrindo linhas aqui para poder atacar. Então é isso que você faz quando você precisa atacar. Leva mais peças pro ataque. E muitas vezes é necessário abrir linhas, sacrificar um peão e tudo mais. Aqui ele aceita o sacrifício, dama por D5. Seguimos aqui com bispo D6, cheque. Muita peça atacando o rei, né? Pouco defensor. Isso aqui é uma combinação fatal, né? Rei H1 foi jogado e agora dama por E3. Esse lance não apenas captura um peão. Na verdade, esse lance dá a casa de F2 para o cavalo continuar o ataque. Aqui ele já não tem muito o que fazer. Segue com o lance cavalo C6. E aqui tem mate em 4. Se você quiser dar pause nessa posição e tentar encontrar aqui o mate em 4, vale a pena. Né? Mate em 4 lances aqui. E é muito legal porque esse mate aqui, para quem já conhece o mate de Philidor, ele é parecido com o de Philidor, muito parecido, mas com o tema onde ao invés de ter um peão das brancas aqui em H2, tem um bispo tirando essa casa, né? Eu espero que você tenha encontrado. Cavalo F2 com cheque, foi jogado na partida. O rei não tem para onde ir, apenas a casa de G1. Cavalo por H3, cheque, sim, né? E nessa posição ele abandonou aqui a partida. E abandonou porque não dá mais. Rei F1 leva mate, rei H2 não pode. E rei H1, que é o que ele já enxergou e por isso ele não jogou, ele sabia que ia levar mate. Tem um mate parecido com o do Philidor, olha só que legal, né? E aqui tanto faz, ele pode tomar de torre ou de cavalo, tanto faz, porque aqui eu teria cavalo F2 aqui, checkmate, olha que legal, né? O bispo tá fazendo as vezes aqui do peão comum nesse mate de Philidor, né? Então é um mate sufocado, só que com a ajuda do bispo, né? Um mate muito interessante, um pouquinho diferente do que a gente tá acostumado de ver nos temas de mate de Philidor, mas seguindo ali um padrão próximo, né? Um padrão parente ali. Então, é isso, galera. Queria compartilhar com vocês tantos temas, né? Tanto esses padrões aí de checkmate,
quanto temas ali de ataque, né? Da gente buscar ali a iniciativa em algum momento e também deixar todo mundo confortável aí, né? Que às vezes a gente pendura a peça mesmo, até os jogadores um pouco mais experientes, né? E às vezes a gente pendura e o outro não vê. E a gente tem visto isso, inclusive, na Copa do Mundo, né? Lances, assim, erros. Carlsen, o Abazov teve bastante erro e tal. Então, isso não significa que a gente não deva lutar para melhorar e para querer que esses erros sejam cada vez menos frequentes. A gente pode sim conseguir isso, né? Mas também a gente não deve se punir aí ou se levar tão a sério aí, né? Eu ficar muito chateado quando pendura a peça, porque acontece. Entre seres humanos acontece e sempre acontecerá. Tá bom, galera? É isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!